Houve algum alerta antes da morte da jovem supostamente jogada de uma ponte durante um salto de corda que deu errado? Que medidas deveriam ter sido tomadas? O que deveria ter ocorrido? Vou chamar um especialista nessa área enquanto também abordamos novos desdobramentos no caso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Antes de continuarmos, preciso comentar algo importante. Você sabia que 82% dos americanos não têm conta poupança de alto rendimento? E quase ninguém, aliás, está recebendo 5% de cashback nas coisas que compra todos os dias. Olha, a maioria de nós está perdendo dinheiro de verdade. Essa é a verdade. Mas o nosso patrocinador, Chime, está entrando em cena e eles estão aqui para te ajudar a parar de perder dinheiro. O que eu quero dizer com isso? O cartão Chime coloca recompensas nas suas mãos. Membros ganham 5% de cashback na categoria escolhida: supermercado, combustível, contas, viagens ou restaurantes. Para mim, isso parece ótimo. E para você? Agora, sem contar que você pode ganhar 3,75% de rendimento anual com a conta poupança de alto rendimento da Chime. Isso é 9 vezes a média nacional. Você pode automatizar o quanto do salário vai para a poupança sem nem pensar. E ainda tem mais uma coisa. Agora você pode ganhar um bônus exclusivo de $75 usando o meu link. Você acessa chime.com/sidebar ou escaneia o QR Code na tela e vai começar a fazer seu dinheiro crescer hoje mesmo. Beleza. Então estamos de volta falando sobre isso porque queremos explorar um pouco mais essa situação trágica que está se desenrolando no Brasil e que recebeu tanta atenção tanto na mídia quanto na internet. E com razão. Esse não é um caso que você vê todo dia. Estamos falando sobre a queda fatal dessa jovem de 21 anos, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, que despencou e morreu em um incidente com salto de corda em que ela supostamente foi jogada de uma ponte abandonada e não estava presa a nenhuma corda ou equipamento de segurança, caindo de uma altura de 40 metros. Horrível. Tudo isso foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais. Na gravação, ouvimos pessoas ao redor gritando em português: "Acorda, gente, acorda!" Em breve, traremos um especialista em bungee jump e cordas para comentar sinais de alerta, responsabilidade e ações necessárias. Atualmente, 3 instrutores enfrentam acusações: Luiz Felipe Feliciano Egorov, 32 anos, Vitor de Freitas Gonçalves, 27 anos, e Maicon Fernandes Sintra, 42 anos. Eles foram presos e acusados de homicídio com dolo eventual, por supostamente tentarem fugir antes de serem capturados. E, aliás, de acordo com a NBC News, a lei brasileira caracteriza isso como matar alguém, não necessariamente com a intenção de matar, mas ao se envolver em um ato perigoso que traz um risco conhecido de morte. Desde nossa última conversa, houve desdobramentos aqui. Você deve se lembrar que falamos sobre como isso ocorreu em uma ponte em Lumera, cidade a mais de 145 quilômetros ao norte de São Paulo, conhecida como Ponte do Esqueleto. Ela era de uma linha férrea, mas está desativada há 30 anos. E como relatamos da última vez, de acordo com o UOL, o município estava considerando tomar medidas legais contra o governo federal por suposta negligência na manutenção e controle de acesso a essa ponte. Segundo relatos, a prefeitura afirmou ter enviado cartas ao governo federal pedindo inspeções de segurança na ponte. E adivinha o que aconteceu desde nossa última conversa? Segundo relatos, a vereadora Bruna Magalhães teria confirmado ao Bate Notícias que essa ponte será demolida pelo governo federal agora. Faz pensar que só algo assim faria isso acontecer, supondo que as alegações sobre a ponte sejam verdadeiras. E também, do ponto de vista legal, eu tenho que dizer, parece aquele tipo de consciência de culpa, né? Derrubando a ponte, porque, você concorda? Existe um risco ali. Agora, Mago Magalhães disse, abre aspas, o governo federal autorizou, o prefeito forneceu o equipamento e agora a ponte será demolida. O importante é que vidas não serão perdidas aqui. Agora, aqui está outra coisa interessante. A influenciadora digital Stephanie Gonzalez postou que esteve nessa mesma ponte esqueleto no mês anterior a isso acontecer, que ela participou do mesmo tipo de atividade de salto de corda, com os mesmos instrutores, os mesmos suspeitos, os mesmos réus. Ela postou um vídeo fazendo um salto estilo Superman no Instagram em maio, e não era só ela. Segundo ela, havia 90 participantes naquele dia. Após a morte de Maria Eduarda, ela falou sobre o que viveu em uma série de vídeos. Uma coisa que ela contou foi que os organizadores pediram aos participantes que não distraíssem os operadores da corda, pois não queriam que eles perdessem o foco. Ela afirmou que, em sua experiência, havia várias checagens de segurança e divisão de funções entre os operadores.
Por isso, sobre o caso de Maria Eduarda, disse: "Eu realmente não sei o que aconteceu." Agora, você também tem a delegada Andréa Dantes Leve, que falou ao Portal Globo que a empresa responsável por essa atividade de rope jump, abre aspas, nem sequer tinha autorização para estar ali e que isso foi resultado de uma falha na verificação e supervisão da colocação daquela corda no salto. O G1 relata que no vídeo, os homens que supostamente carregam Maria Eduarda parecem estar usando camisetas estampadas com as marcas Entre Cordas e Ivoy. As autoridades afirmam que são grupos informais de praticantes de rope jump sem empresa oficial responsável. Segundo o New York Post, um advogado dos suspeitos afirmou que eles não sabem quem prendeu a linha de segurança naquele dia. O advogado de defesa disse ao G1 que os envolvidos eram experientes e que essa foi a única morte ocorrida na empresa em anos. Segundo a NBC News, o advogado diz que os suspeitos estão em choque. De acordo com o Globo, aparentemente eles não tinham uma explicação para o motivo pelo qual essa jovem supostamente não estava devidamente presa. O G1 disse que os suspeitos estavam desorientados e não souberam explicar a responsabilidade de cada tarefa, nem por que a corda não estava presa ou se houve checagem de segurança. Eu vou te contar. De acordo com o baixinho do CS, um desses indivíduos que foi preso supostamente disse às autoridades que ele nem percebeu que Maria Eduarda não tinha sido presa e só entendeu o que estava acontecendo quando ouviu as pessoas gritando. Foi aí que ele afirma ter saído da plataforma, viu o que aconteceu, diz que desceu de rapel, viu a polícia e um profissional de saúde realizando procedimentos para salvar vidas. Antes de chamar o instrutor de bungee jump, tenho várias perguntas sobre como funciona e o que deveria ter sido feito. No nosso último programa, eu conversei com Adriela Barca, que é uma advogada criminalista brasileira, porque eu queria entender melhor as acusações, o processo criminal e o caso. Aqui está um pouco do que ela disse. Eles estão sendo acusados de homicídio. Esse caso traz à tona um debate muito antigo sobre intenção ou culpa, que é o que chamamos de dolo ou culpa. Eles estão sendo inicialmente acusados de homicídio com intenção de matar alguém, que é o homicídio doloso. Então, é isso que está acontecendo. Esse caso atraiu muita atenção da mídia. E quando isso acontece, às vezes esses casos são tratados de uma forma diferente do que seriam em outros casos. Por exemplo, temos muitos outros casos semelhantes de acidentes durante a prática de esportes. E esses sempre foram tratados como não intencionais, como negligência, como imperícia. Neste caso, por causa da atenção da mídia, está sendo tratado como se fosse intencional que eles matassem essas pessoas, o que pessoalmente, como advogada, eu não acho que era o plano. É por isso que eles estão presos agora. Porque quando se trata de um caso de homicídio em que não há dolo, há culpa, o que vocês chamam de homicídio culposo, onde falamos sobre a negligência, a imprudência, o dever de proteger, mas a ausência de proteção. Esses casos não são puníveis com prisão. Você não é presa por esse tipo de crime. Então, quando você não é presa por algum tipo de crime, você não pode ficar em prisão preventiva. É isso que está acontecendo agora. Há 3 pessoas em prisão preventiva por causa desse crime. E para conseguir essa prisão preventiva, eles têm que acusá-los inicialmente de homicídio doloso. Eu imagino que a defesa vai argumentar que esse é um caso de culpa, que é um caso de homicídio culposo. E por que que isso acontece? Existe uma linha na doutrina criminal, que é o dolor em invênio e a culpa consciente, que de um lado você tem a intenção, mas não está exatamente claro. Você sabe do risco e não se importa se alguém morrer por isso. E na culpa consciente, você tem uma situação em que sabe que existe um risco, mas espera que isso não vá acontecer. Na sua consciência, você sabe que faz o melhor para evitar isso. O problema é que é muito difícil provar isso no tribunal. Então, quando há qualquer tipo de dúvida, o tribunal tem que decidir a favor do réu. É por isso que eu acredito que isso vai ser considerado homicídio culposo, porque vai ser muito difícil provar a intenção nesse caso. Mesmo que haja muita negligência envolvida, com várias coisas que aconteceram para que esse acidente ocorresse, onde deveria haver mais responsabilidade, o governo deveria ter interditado a ponte. A polícia deveria monitorar a situação, já que sabem do risco constante desses acidentes e que as pessoas vão lá para pular. Deveria haver algum tipo de segurança lá.
As pessoas que queriam fazer esse salto deveriam pelo menos ter solicitado uma autorização. Eles deveriam ter uma empresa legalizada, pelo menos, e não tinham. Tudo o que aconteceu para tornar isso possível, para tornar esse acidente horrível possível. Mas no tribunal, o que vai ser analisado, na verdade, é só o fato daquele dia que levou ao acidente. Então você tem autoridades federais, autoridades estaduais e a polícia que vão responder por isso. E administrativamente eles vão responder por isso nas suas próprias empresas. Mas quanto à morte em si, vai recair apenas sobre as pessoas que estavam lá no momento, que estavam carregando ela, que deveriam tê-la prendido corretamente. E para essas pessoas vai ser muito difícil provar que eles tinham a intenção de matá-la. Certo, quero chamar um especialista. Estou com Matt Lawrence, diretor da Bunge Consultants International. Obrigado por participar. Queria muito ouvir sua opinião para entender melhor, pois tenho muitas dúvidas. Então, antes de tudo, qual é a diferença entre bungee jumping e rope jumping? Porque eu sinto que às vezes os dois são confundidos. Mesmo com essa história, parece haver confusão entre eles. Ótimo. Sim, é uma ótima pergunta. Então, a atividade que estávamos observando aqui era, como você disse, chamada de balanço de corda ou salto de corda. E para um olho destreinado, isso pode parecer muito com um salto de bungee jump, mas não é. Não há cordas elásticas nessa atividade aqui. A dissipação da energia potencial, vamos chamar assim, é feita através da resistência do ar, do movimento de balanço do pêndulo. Enquanto no bungee jump, isso é feito através da dissipação de energia pelo movimento de sobe e desce, que a borracha armazena na corda. Então você fica quicando para cima e para baixo. Lentamente as oscilações vão ficando cada vez menores, e é assim que essa energia é dissipada. Embora pareçam semelhantes, com alguém pulando de uma estrutura, são diferentes e tratadas de modo distinto pelas regulamentações. Quero falar sobre isso, mas salto de corda é mais perigoso? Se feito corretamente, não precisa ser mais perigoso. Tudo depende da execução. Sabe, pode ser mais perigoso se não for feito corretamente. Os cabos e o equipamento de segurança são diferentes? Você disse que não é cabo de bungee jump, mas o equipamento também é diferente? Essa é a questão. Uma atividade é bem regulamentada e a outra não, permitindo o uso de vários equipamentos na não regulamentada. Então, pode haver equipamentos muito seguros que podem ser usados, mas também existe a possibilidade de se usar equipamentos muito inseguros. Então, não é simplesmente seguro ou inseguro. Explique o que significa regulamentado. Quem faz essa regulação e se há diferenças em outros países? Sim. Então, bem, vamos lá. Eu sou um especialista em bungee jump. E eu não sou um especialista em salto de corda, mas pelo que eu entendo, salto de corda sendo uma atividade relativamente nova, não é altamente regulamentada. Eu não tenho conhecimento de nenhum padrão de segurança que exista para isso. Existem muitos padrões de segurança para o bungee jump. Dependendo da jurisdição em que você está, você vai usar, sabe, um ou outro. Mas em termos de saltos de corda, não existem padrões de segurança, então esse é realmente o principal problema. E quando você pergunta algo como isso pode acontecer? Sabe, as respostas para isso são que as barreiras de entrada nessa atividade são bem baixas. Qualquer pessoa com arnês e corda pode, achando que tem conhecimento, sair e fazer isso para ganhar dinheiro rápido. Eles estão operando em um ambiente sem padrões de segurança ou sem padrões reconhecidos de segurança. Esse padrão de segurança é fundamental para criar ambientes seguros no ecossistema para o consumidor. E um bom padrão de segurança vai reger todos os aspectos da operação, do design, da fabricação de todo o equipamento e da própria atividade em si. E então, o terceiro componente que está faltando aqui é a supervisão. Então, você pode seguir um padrão de segurança e fazer isso muito bem. Identificar pontos-chave, manter nomes e eventos, reduzir repetições, garantir clareza, preservar sentido. Em algumas jurisdições, não há padrões de segurança ou supervisão. As pessoas apenas seguem um padrão. O terceiro ingrediente é a supervisão. E o que quero dizer com isso é o órgão governamental, ou outro órgão, que chamamos de autoridade com jurisdição, ou AHJ. E eles vão regular a atividade de acordo com o padrão de segurança que existe aqui. Sem esses componentes, a situação complica um pouco. Agora, no caso do bungee jump, por exemplo, as barreiras de entrada são bastante altas. É preciso investir muito tempo e esforço para criar um local de bungee jump. Você precisa de equipamentos diferentes. Você precisa criar estruturas.
Com essas regulamentações, é preciso passar por várias etapas e engenharia para conseguir abrir as portas. Sem isso, não tem como fazer. E eu até entendo que é sobre quem pode vender e comprar o equipamento, certo? Isso também acaba sendo regulamentado, né? O que eu acho bom quando estamos falando de uma atividade que, por natureza, é perigosa. Mas, ao mesmo tempo, se for devidamente regulamentado e houver as verificações de segurança, quero dizer, antes mesmo de entrarmos nesse assunto, você vê muitos acidentes, tipo você fala sobre salto de corda. Primeiro, o salto de corda está ficando mais popular, você tem visto mais relatos de acidentes e no bungee jump em geral costuma haver muitos acidentes. Sobre os saltos de corda, sempre que algo acontece, ficamos sabendo, certo? Muitos acham que é bungee jump, pois veem pessoas pulando de lugares altos. Então ouvimos falar disso tudo. Eles vão se tornando mais comuns com o tempo. E parece que essa atividade está crescendo e atraindo mais praticantes. Com a barreira de entrada baixa, podemos ver muito mais disso. Então, eu acho que é um ótimo momento para, um órgão regulador e essas jurisdições tomarem providências antes que ocorram outros acidentes graves. Vamos falar sobre o que aconteceu. Você leu e viu o vídeo. Quando você olha para isso, há algum sinal de alerta que chama sua atenção? Sim. Bem, antes de tudo, meus sentimentos à vítima e à família dela, e o que foi uma tragédia, mas, na minha opinião, um incidente muito evitável. E como isso poderia ser evitado, não posso comentar muito porque as imagens em vídeo são limitadas. O que se vê é apenas um trecho. Então, é bem difícil dizer como o prestador desse serviço está operando com base nessas imagens limitadas que estão disponíveis. Por isso, não posso entrar em muitos detalhes sobre isso. No entanto, o que eu posso te dizer é que se eles estivessem operando em um ambiente como o que acabei de descrever, que é aquele ambiente padrão com aquele regulador, isso é o que poderia ter acontecido. Então, teria havido um manual de operações do local ali, que teria detalhado muitas coisas que você não consegue ver naquele vídeo novamente. O manual exigiria muita infraestrutura, como barreiras físicas separando clientes do público e do local de armazenamento do equipamento, tanto em uso quanto fora de uso. Barreiras como cercas, linhas de segurança, áreas controladas onde as pessoas não podem simplesmente entrar e que existe um certo protocolo para os procedimentos. Eles estão presos na borda? Ou estão presos em uma área segura? Em um ambiente regulamentado, com normas, você não pode circular livremente. Se você consegue andar por aí e, ir e tocar em tudo e andar pela mesma área em que os participantes estão, isso é um grande sinal de alerta. Mas, há muitas coisas que, como consumidor, se você quiser ver, faça sua pesquisa. Há muitas coisas que você pode fazer para, tanto antes quanto depois de chegar ao local, para determinar se isso vai ser algo bom ou não. Com antecedência, se for uma empresa de verdade, ela teria um registro comercial. Você poderia pesquisar isso, pesquisar o nome da empresa. Eles têm um site de verdade? Não é só uma página em rede social? Eles têm uma operação permanente com um local físico de verdade? Se uma empresa tem, ela fez um investimento significativo na atração e tem muito mais a perder e muito mais com o que se preocupar. Você pode perguntar se eles têm seguro. Você pode perguntar se eles seguem um padrão de segurança. Você pode perguntar quanta experiência eles têm em termos de número de lançamentos que já fizeram e quantos anos estão operando. Então, essas são todas as coisas que você pode fazer com antecedência. Quando você chegar lá, há algumas coisas básicas que você pode observar. E eu queria voltar ao que mencionei sobre os padrões de segurança. Se você está seguindo os padrões de segurança, e eu vou te dar um exemplo. Vou usar o bungee jump como exemplo porque é nisso que somos. Eu sou especialista. Nossos padrões de segurança são regidos por dois princípios fundamentais. Um é chamado de redundância, o outro é chamado de competência. Eles valem para equipamentos e procedimentos. Falaremos sobre competência e equipamento. Se o equipamento é competente, as classificações de carga são cerca de 10 vezes maiores que o necessário para a atividade. E eles também são projetados e adequados para fazer o que você está fazendo com eles durante essa atividade. No que diz respeito às pessoas, quando falamos sobre competência, se alguém é competente, essa pessoa terá o conhecimento, as habilidades, o treinamento e a experiência necessários para realizar aquilo com segurança, o que significa que ela participou de algum tipo de curso e também do programa de treinamento no local do operador. Você tem equipamentos e pessoas competentes. Ao falar de redundância, tratamos também de procedimentos e equipamentos. Então, se você é um visitante no local e está observando isso, quando eu falo sobre redundância, vamos olhar para os arneses. Essa pessoa está usando 2 arneses? Esse cinto de segurança tem 2 pontos de fixação para 2 encaixes, garantindo um reserva caso um falhe. Posso te perguntar rapidinho? Você está falando de ter backup?
Por exemplo, não sei se acontece, mas se alguém disser esquecemos um cabo, uma corda, existe backup caso alguém esqueça? Isso existe? Isso, em termos leigos, é chamado de redundância nos equipamentos. Certo? Certo. Então, quando você fala em backup, existe um arnês de backup? Vamos usar essa palavra. Então, existem dois arneses. Existem arneses de backup? Há duas cordas prendendo a pessoa aos arneses conectados à estrutura? Isso é um backup. Existem dois mosquetões em cada ponto de conexão do arnês? Esse é outro backup. Essas são coisas que qualquer leigo pode notar e dizer: não vejo o segundo mosquetão, nem a segunda corda, só um ponto de fixação. Isso não parece bom. E então, quando falamos sobre procedimentos, e esse é o outro ponto importante, quando falamos sobre redundância em procedimentos, novamente, o procedimento de backup. Então, se alguém está colocando um arnês em você, há uma segunda pessoa conferindo esse ajuste, garantindo que foi apertado corretamente e fixado de forma adequada? Há uma segunda pessoa olhando para aquela conexão que você fez com o mosquetão depois que a primeira pessoa fez? Você pode ter dois mosquetões ali, mas se só uma pessoa está fazendo, talvez um deles não seja preso corretamente. Ele se distraiu com a pessoa ao lado fazendo uma pergunta. Essa segunda pessoa checando os pontos de conexão é fundamental para garantir redundância em locais de bungee jump ou balanço de corda, sendo essencial para ambos. Uma das coisas, quero dizer, o principal aspecto disso é que quando você vê o vídeo, se essas alegações forem verdadeiras, parece que a corda está bem ali. Você vê ela enrolada, certo? Quero dizer, esse é o argumento aí. Como é possível que eles não tenham percebido isso, certo? Se for isso do que estão sendo acusados, realmente vira uma questão, sabe, de por quê, como você não percebeu isso. E foi relatado que quando você olha o vídeo, Maria Eduardo parece estar usando um capacete e um arnês, mas ela não estava presa ao equipamento de segurança. Os instrutores, o argumento é esse, parecem estar presos a uma corda de segurança, então parece haver esse nível, ou talvez esse nível de consciência. Como você simplesmente não vê a corda ali? Como você não percebe que ela está presa ao pendurá-la? A menos que, como você disse, haja um problema de competência ou um problema de distração. Então, a gente não sabe se essa é a corda que realmente deveria ser usada para isso. Pode ser que fosse, pode ser que não fosse, pode estar presa em algum lugar. Deve estar presa na ponte, só esperando prenderem na pessoa. Aquela corda, não sei. Eu não consegui dizer se era longa o suficiente, forte o suficiente ou qualquer coisa assim para ser a corda que realmente deveria estar sendo usada. O que é evidente, porém, é que não há nenhuma corda presa naquela pessoa. Isso é muito, muito evidente no vídeo. E, de novo, isso é simples. De novo, se você tem um manual de operações do local e pessoas competentes, o que é exigido quando você escreve um manual de operações do local é uma série de listas de verificação que todo mundo tem que seguir enquanto estão fazendo as conexões. Então, antes daquela pessoa chegar à beirada, há 10 coisas que precisam acontecer. Ok, primeiro de tudo, vamos checar os arneses, conferir os arneses novamente. Depois pegue a corda e conecte ao equipamento, isso é conferido novamente. E antes disso, eles só podem se desconectar da linha de segurança quando, você sabe, deveria haver uma linha de segurança presa àquela pessoa até que ela esteja conectada a todo o sistema completo de cordas e ancoragem. Então todas essas coisas precisam acontecer. Verificações do arnês, verificações de conexão, verificações do ponto de ancoragem, tudo isso precisa ser feito antes que qualquer pessoa possa sequer chegar ao ponto de se posicionar para pular. E então, uma vez que eles chegam nessa posição, há outra série de verificações que precisam acontecer. Certo, coloque seus pés na borda, chegue até esse ponto, vá até aquele ponto. Eu vou contar até 3. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E se isso não estiver acontecendo corretamente, você precisa recuar e começar de novo. Então, aquele vídeo mostrava muito pouco sobre quais eram os procedimentos reais e qual era a ordem deles. Então, novamente, o que poderia ter acontecido? Sim, as pessoas ficam distraídas com luzes e câmeras e dizendo, é isso que eu quero fazer. Elas ficam todas agitadas e querem conseguir a cena, em vez de focar na segurança. Os membros da equipe devem ignorar tudo isso e seguir sua lista de verificação, se houver, para garantir um salto seguro. E eu acho que provavelmente eles nem tinham um manual escrito de operações do local para poderem seguir. Caso contrário, não acontece. Se você tem isso, está em um ambiente onde funciona. Se não tem, provavelmente foi o que ocorreu. O confuso é que os advogados de defesa dizem ser a primeira vez que isso acontece, apesar de já terem feito isso várias vezes antes. Falei antes sobre um influenciador que saltou na mesma ponte com os mesmos operadores. Disseram que houve checagens de segurança. Naquele dia, eram 90 participantes. Quando algo assim acontece,
tudo muda e você desejaria que não tivesse ocorrido. Mas isso é confuso, pois eles já atuavam há mais tempo antes disso. Sabe, as pessoas cometem erros, mas ao mesmo tempo, como algo assim acontece? Você pode andar a cavalo a vida inteira sem nunca cair, mas existem fatores que... Sabe, tem várias camadas nessa história, certo? Então, se você só tiver algumas camadas, pode ficar seguro por muito tempo. Eu estou me safando de não ter essa dupla checagem porque o meu cara, ele faz certo toda vez. Mas, eventualmente, isso te alcança, sabe? Uma hora você acaba pegando. E é aí que, sabe, só precisa de um pouco mais de estrutura e regulamentação. Ainda teremos muitas perguntas sobre isso. Matt Lawrence, muito obrigado por participar e tentar explicar o que estamos vendo. Agradeço de verdade. Sempre à disposição. Obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no meu programa da News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, às 23h, leste dos Estados Unidos. Até a próxima!